Bem-vindos ao mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos pelos católicos para católicos. Meu nome é Bruno Maia, eu estou aqui do meu lado com o padre Carlos Henrique Botura. Olá. Muito obrigado, padre, por ter aceito o convite de estar aqui conosco nessa empreitada que hoje é um grande desafio. Estamos aí. E antes da gente apresentar nosso convidado de hoje, eu peço encarecidamente que você nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok, Ética Oficial, YouTube Ética Cash, beleza? Apresento também a vocês, ainda temos unidades do livro da Beata Laura Vicunha, é R$ 38,30. Quem quiser adquira, fale conosco lá pelo direct no Instagram, qualquer lugar, no WhatsApp também, que a gente está disponibilizando para vocês. Este livro é seu. Professor. Opa, obrigado. E não sei se hoje nós vamos falar, antes eu vou falar do livro com o professor Eduardo Faria, que veio aqui para Campo Grande, está aqui, a gente conseguiu resgatá-lo por um período e graças a Deus ele está aqui conosco. Muito obrigado, professor, valeu mesmo. Obrigado, Bruno, pelo convite, fico Valeu. muito feliz, muito honrado. Sua bênção, Padre Carlos, Deus abençoe. obrigado pelo carinho e pela acolhida. E eu não sei se o senhor já conhece a Beata. Não conheço. Ó, Não ela conheço. é uma Beata chilena. Aham. E ela esse livro foi escrito pela irmã Nilda, filha de Maria Auxiliadora. O senhor conhece ela? Conheço, né? sim. E ela escreveu esse livro aqui, da Beata Laura Vicunha, que é uma chilena. Essa aqui é interessante. Essa aqui é a cara dela, é o rosto verdadeiro dela, assim, né? Que ela achou uma foto da Beata. E é interessante porque a fisionomia que nós temos da Beata, o senhor até sabe disso. É um pouco mais branca, cabelo mais comprido. É, No um caso, pouco é mais... andina, né? Então, É um pouco... Isso, indígena. E ela é um pouco mais europeizada, digamos assim. Certo. Porque na época não existia. E ela conseguiu achar uma foto dela mesma, né? Foi, assim, um Legal. achado. É um livro muito legal e além dela é uma beata, então eu faço questão de divulgá-la porque mais pessoas precisam rezar para beata para que ela se torne uma santa, se Deus quiser. Então esse livro é para o senhor poder difundi-la, né? Um dia. Leia o livro, hein, professor? Claro. Leia o livro, na volta aí para sua cidade, o senhor vai ler. Muito bom, Se Deus obrigado. quiser. E ele é cheio de documentos originais, tá? Realmente, Eu assim, vou ler com primários. certeza. Eu sou fascinado com biografia de santos. É. Sou fascinado. Quando eu estudo biografia de santos, eu sou inspirado a seguir a Deus. Sim. Eu vejo como a gente é sem vergonha, né? É verdade. Porque a gente cai, às vezes, nos pecados tão bobos e a gente vê santos com virtudes heróicas que superaram questões tão grandiosas. Obrigado. Vou ler, sim. É uma beata extremamente Vamos nova. ler a sua biografia. E ela é uma beata extremamente nova. Ela morreu com 13, 14 anos. Olha. Se eu tivesse morrido com 13, talvez, né? Agora já pequei demais. Já. E, professor, antes da gente conversar sobre vários assuntos aqui, eu queria muito que o senhor falasse sobre a sua história de vida. Eu já sei que todo mundo já meio que conhece a sua história, mas o padre não todos. Conhece. O padre não conhece. E aí eu chamei o padre, e ele falou... Eu falei 10 minutos com ele, ele falou assim, mas meu filho, quem que é Eduardo Faria, né? Aí eu falei, poxa, é você mesmo que tem que falar comigo, padre. Mas essa é a pergunta. Quem é Eduardo Faria? Ninguém. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente queria saber um pouco da sua história, até assim, se o senhor quiser falar mais resumidamente ou mais detalhadamente, é com o senhor. Isso é com o entrevistador. Né? Aqui é uma conversa, que não existe, eu não costumo falar que não existe entrevistador, não. Aqui é todo mundo igual. Bom, vamos lá. Eu vou contar então para o padre, que não me conhece. Muito prazer, padre. Sua bênção. É o seguinte, eu tenho 42 anos de idade e dos 42 anos da minha vida, 22 eu fui protestante. Fui da Igreja Presbiteriana do Brasil e desses 22 anos, 10 eu fui pastor. Eu nasci num lar católico não praticante, ou seja, eu fui batizado na infância na Igreja Católica e nunca mais voltei. E na adolescência, a convite de amigos, eu começo a frequentar a Igreja Presbiteriana e tenho um encontro bastante legítimo com o nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Presbiteriana. O concílio nos ensina que os nossos irmãos separados têm elementos de santificação e verdade, e esses elementos lá estão, como as escrituras, a oração, e naquele contexto, naquela comunidade de fé, foi me apresentado
Jesus como Salvador, como aquele que se entrega na cruz pelos meus pecados, foi me apresentado assim, você é um pecador e precisa de um Salvador. Para minha cabeça de adolescente, aquilo fez muito sentido, então eu me converto à igreja presbiteriana e me envolvo muito com a igreja. Eu me torno líder de adolescentes, líder de grupo de jovens, professor da escola bíblica dominical, que é um movimento que tem difundido Brasil inteiro. né, no Brasil inteiro pelas igrejas protestantes. E naquele contexto que eu me enxergava, eu comecei a me sentir vocacionado para ser pastor. Porque eu gostava de ensinar, gostava de pregar, gostava de cuidar, de aconselhar. Então, o contexto que eu estava me direcionou naturalmente para o pastorado. Eu fui, na igreja presbiteriana, o processo de ordenação para o pastorado é muito longo. São 3 anos de aspirantado numa igreja local, numa comunidade local. Depois 4 anos de seminário e depois dos 4 anos de seminário mais 1 ano de licenciatura. Essa licenciatura é como se fosse, padre, o diaconato transitório, sabe? Então eu percorri essa jornada. Então eu digo que eu... período de prática. Exato. Então eu fui 10 anos pastor, mas antes dos 10 anos que eu fui pastor, foram 3 anos de aspirantado, 4 de seminário e 1 de licenciatura, ou seja, 18 anos aí de formação, de envolvimento direto com o pastorado, sendo que 8 só de formação. E eu desejo ser pastor com um objetivo de evangelizar, de falar da mensagem de Cristo para as pessoas, porém, ao lado da minha formação teológica na igreja presbiteriana, é incutido dentro da gente um anticatolicismo muito forte, muito, muito forte. A igreja presbiteriana, e aliás as igrejas protestantes brasileiras no geral, são muito anticatólicas, e tem até uma raiz histórica para isso, porque os primeiros missionários protestantes que chegaram no Brasil, chegaram no século XIX, e o Brasil já era um país católico, ou seja, se você manda missionário para cá, é porque você não entende o catolicismo como uma religião válida. Sim. E os missionários chegam e eles vão evangelizar quem? Católicos, né? É lógico, a gente tem presença protestante no Brasil de imigração também, os luteranos, os anglicanos, mas a linha da qual eu pertencia era uma presença de protestantismo de missão, que eles dizem, né? Então, é formado dentro da gente um anticatolicismo muito forte mesmo. Algumas igrejas, padre, algumas comunidades protestantes consideram a igreja católica como uma igreja, como uma igreja errada, certo. mas ainda assim cristã. A igreja presbiteriana não considera a igreja católica nem sequer cristã. Acha que é uma igreja que apostatou mesmo, assim, se afastou a tal ponto da verdade bíblica que, né, se apostatou e tal. Sim. E eu acreditava nisso, eu acreditava que as práticas e doutrinas católicas eram erradas, eram antibíblicas, né? Por exemplo, práticas tais como devoção aos santos e a Maria, imagens de escultura, oração pelos fiéis defuntos, a devoção às relíquias. Batismo de crianças? Não, batismo de crianças não, aliás, tem um momento muito específico na minha jornada que tem a ver com batismo de crianças, porque presbiterianos batizam crianças. Mas, por exemplo, regeneração batismal, a presença substancial de Cristo na Sagrada Eucaristia, tudo isso, eu dizia que isso era invenção católica da Idade Média. E a narrativa, porque quando a gente olha para as Escrituras são muito claras acerca do fato de que Jesus quer que sua igreja seja seja unida. Ele reza por unidade. São Paulo diz em Efésios 4 que há um só corpo, ou seja, por definição, né, Jesus é cabeça de um corpo, logo ele só pode ter um corpo. E então a gente olha para as Escrituras e vê isso, e os presbiterianos precisam justificar. Não, então por que existe tanta divisão no corpo de Cristo? A justificativa que nos deram, e não é uma justificativa de como é que eu posso dizer, de mesa de bar, é uma justificativa acadêmica que eles dão, é a seguinte: a igreja católica foi fiel, a igreja cristã foi fiel no século I, II e III.
E no século IV, ela se degenerou. É esse o termo que eles usam. Se degenerou quando da conversão de Constantino. Do século IV para frente, a igreja entra numa espiral descendente de heresias, né, entre aspas, obviamente, mas uma espiral descendente de heresias, para no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino e outros fazerem um movimento de novo, entre aspas, reforma, retornando à verdade bíblica, tudo isso que eu estou falando entre aspas, certo. Sim. retornando à verdade bíblica, e o rompimento foi necessário porque a Igreja Católica, na sua opressão, na sua supressão da verdade, não permitiu que o movimento reformado florescesse, né? Era isso que eu acreditava, era isso que eu ensinava. Só uma coisa aqui, professor, desculpa interrompê-lo, Tá. mas tem uma coisa que sempre... Porque, assim, protestante agora adora entrar na nossa página e xingar a gente lá. Ah, isso acontece muito. E aí... vice-versa, eu diria. A gente também tem um viés, assim. Mas, e eles sempre... Um dos ataques que eles fazem, principalmente quando a gente faz alguma publicação que envolve protestantismo, envolve alguma coisa assim, história da Bíblia e etc., é falar, assim, que a gente foi criado, nós somos criados por Constantino. Uhum. A interpretação deles é essa mesmo? É essa mesmo. De criação. Não, Nós somos... De degeneração. De degeneração. Apostasia a partir daí. É o seguinte, no século XVI, Uhum. acontece a Reforma Protestante e estudiosos luteranos precisam dar uma justificativa teórica por que do rompimento com a Igreja Católica. Certo. Foram 4 estudiosos, 4 historiadores, dos quais 2 eram pastores. Eles escreveram uma obra chamada Centúrias de Magdeburgo. Centúrias, o próprio nome já diz, é a análise de cada século, cada century, né? Uhum. Century em inglês, mas, enfim, as Centúrias de Magdeburgo é a análise da história da igreja século a século. Certo. E nessa obra do século XVI, quando entra no século IV, eles vão dizer que a conversão de Constantino paganizou o cristianismo. Esta é a definição deles. Por isso que eles repetem a exaustão o mito de que Constantino que fundou a Igreja Católica. Agora, essa afirmação ela é muito fácil de ser rebatida e de ser provada que ela está errada por uma razão muito, muito simples. Muito, muito simples. Uma série de coisas que os protestantes rejeitam já estão presentes na igreja antes de Constantino. Sim. Então, como que Constantino criou a igreja? Antes de Constantino, século II, século III, século II, século III, a gente já vê, por exemplo, o primado de Roma, a gente já vê o governo episcopal, a gente já vê devoção à Nossa Senhora e aos santos, a gente já vê oração pelos fiéis defuntos, a gente já vê a crença na presença real de Cristo na Eucaristia, escritos, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, de Justino Marte, falando sobre a Eucaristia, coisa maravilhosa. Santo Irineu de Lyon, no final do século II, falando que Maria é a nova Eva, e assim como Eva ensejou o pecado, Maria ensejou a redenção. É uma coisa... Então, uma série de práticas católicas que os protestantes rejeitam estão presentes na história antes de Constantino. E quer saber mais? Uma série de coisas que os protestantes aceitam foram definidos depois de Constantino. Os dogmas cristológicos, depois de Constantino, os protestantes aceitam, não é, padre? Sim. Os dogmas acerca da Santíssima Trindade, os protestantes aceitam, foram definidos depois de Constantino. O cânon bíblico, pelo amor de Deus, o cânon bíblico foi definido no final do século IV, início do século V, depois de Constantino. Como que os protestantes vão dizer assim, eu creio que os 27 livros do Novo Testamento são os livros que devem estar aqui, sendo que esses 27 livros foram definidos depois de Constantino, eles foram definidos pela igreja paganizada por Constantino? Ora, faça-me um favor. Então, essa alegação não se sustenta nos fatos, não se sustenta na realidade. O que eu digo sempre, Bruno, é o seguinte, a Igreja Católica do século XVI precisava de uma reforma? Precisava. Desesperadamente, precisava. Mas os protestantes, lamentavelmente, não fizeram reforma, fizeram um rompimento.
A reforma era necessária. A gente tinha papas... E sempre é necessário. E sempre é necessário. É uma questão que a gente precisa ter em mente. Sempre é necessário. A conversão é contínua ao Evangelho. Exato, exato. Então, por exemplo, a gente teve reformadores no século XVI. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, que foi inclusive preso. Foi preso por católicos. São Felipe Neri, nem se fala. Sim. Santo Inácio de Loyola. E tantos outros, tantos santos maravilhosos do século XVI que foram reformadores sem precisar romper. Sem precisar romper. Na minha jornada, eu era pastor. Eu estava na cidade de Campinas, em 2015, num congresso. Além de pastor, eu era tradutor também, tradutor de palestras, né? Tradutor consecutivo, é aquele que sobe no palco e traduz o palestrante. Legal. E eu sempre tenho o hábito de, quando eu for traduzir alguém, eu sentar com essa pessoa antes e conversar sobre a palestra dela. Às vezes tem algum termo que eu desconheço, alguma palavra que eu não conheço. E um pastor batista ia dar uma palestra. E eu, como seria o tradutor dele, a gente sentou para conversar. Ele, pastor batista, eu, pastor presbiteriano. A gente começou a conversar, padre, sobre batismo de crianças. Eu era a favor de batismo de crianças e ele contra. E aí eu começo a citar um monte de versículos bíblicos de um lado, ele começa a citar um monte de versículos bíblicos de outro, e a conversa, que era uma conversa amistosa, começa a virar uma discussão. Para variar. Né? Até que eu lancei um argumento que eu tinha certeza que faria com que eu ganhasse a discussão. Eu disse para ele: há registros no século II de batismo infantil. Ou seja, batismo infantil não é uma inovação da Igreja Católica da Idade Média. Já no século II, ou seja, antes da degeneração de Constantino, a suposta, né, degeneração de Constantino, já há registros de batismo infantil. Ou seja, essa é uma prática que remonta aos apóstolos. E a resposta que ele me deu me tirou o chão. Ele falou: Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. Eu falei: como é que é? Ele falou: é isso mesmo. E nem por isso você aceita. Ou aceita, meu amigo presbiteriano? Eu falei: não, eu fiquei gaguejando, mas eu nunca tinha ouvido falar que devoção a Nossa Senhora, imagens e oração pelos fiéis defuntos eram práticas tão antigas quanto o século II. Eu não sabia na época, depois eu fui estudar, né? Existem três demonstrações práticas, três demonstrações clássicas da teologia fundamental, né? Que é a demonstração teológica, cristã e católica, né? Na demonstração teológica, você demonstra que Deus existe, que você demonstra que Deus existe e se revela ao ser humano. Na demonstração cristã, você demonstra que Deus existe, se revela ao ser humano e se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Certo. E na demonstração católica, você demonstra que Jesus Cristo fundou uma igreja e essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro da demonstração católica existem três vias, que é a via histórica, mostrar que a igreja de hoje é a mesma de todos os séculos, a via notarum, que é mostrar que só a Igreja Católica tem as 4 notas da verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica, e a via empírica. A via empírica é até uma via mais recente, historicamente falando, mas é quando a gente olha para a Igreja Católica, olha para os santos que a Igreja produziu, olha a civilização que a Igreja construiu e fala: essa igreja só pode ser um milagre de Deus. Né? Eu não sabia na época, mas aquele pastor batista estava, sem querer, me colocando na via histórica. Entendi. Ele me apontou, sem ele saber. Essa não foi a pretensão. Sem intenção, mas ele me apontou o seguinte: estuda a história da igreja que você vai perceber que a igreja sempre foi católica. Aquilo foi em 2015. Revirou minha cabeça, eu comecei a estudar. Eu li muitos autores da patrística, eu li muitas atas dos concílios, dos 7 primeiros concílios, eu me afundei mesmo assim num estudo de teologia histórica e perceber o desenvolvimento dos dogmas, porque eu, como protestante, acusava a Igreja Católica de inventar dogma.
Certo. E depois eu percebi que a igreja não inventa dogma. O dogma sempre existiu, mas o dogma, a compreensão do dogma Isso. se desenvolve. O esclarecimento O dele, a esclarecimento, formalização. lógico, E uma declaração oficial. um cristão de hoje, um cristão não, né? Mas, por exemplo, um teólogo de hoje, deixa eu pegar aqui o Bento XVI, né? O Ratzinger compreendia a Santíssima Trindade melhor do que um cristão do segundo século. Sim. Deus não mudou, Deus sempre foi uma trindade. Certo. Mas a compreensão desse dogma se desenvolve. É o papel da teologia. É o papel da teologia. E aí, eu percebi que mentiram para mim. Talvez não intencionalmente, mas mentiram para mim. Mentiram para mim quando me disseram que a igreja se degenerou no século IV, porque isso é impossível, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu percebi que mentiram para mim quando disseram, por exemplo, que a Eucaristia é só um memorial, é só um símbolo. Mentiram para mim quando disseram que a Igreja Católica é antibíblica, porque eu comecei a pegar cada um dos pontos que eu discordava acerca da teologia católica e percebi que os dogmas católicos são profundamente enraizados nas Escrituras, profundamente. A teologia católica é eminentemente bíblica, ela emerge das Escrituras, lógico, não a partir de texto isolado, porque texto isolado você prova o que você quiser. Exato. Né? Você prova o que você quiser. Mas quando você faz uma leitura das Escrituras como ela foi pretendida por Deus, a grande história de redenção, com começo, meio, fim, criação, queda, redenção, consumação, a gente percebe que toda a doutrina católica é eminentemente bíblica. E ao longo dessa jornada, eu comecei a ficar faminto pela Eucaristia. Porque quando eu descobri, por exemplo, João capítulo 6, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não entrará no reino de Deus. Não terá vida eterna? Peraí, eu sempre achei que Jesus estava falando em metáforas. E aí eu fui ver lá, os judeus se afastam dele escandalizados. Sim. Os próprios discípulos. E os próprios discípulos. Né? E Jesus em momento nenhum falou, gente, não, calma, foi só uma metáfora, deixa eu explicar. Não, Jesus falou, vocês querem ir também? Embora, pode ir. Pode ir, né? Pode estar aberto. E outra, isso aqui é uma coisa mais elaborada, no sentido teológico, mais técnico, que eu quero dizer, mais técnico, mas eu acho que eu consigo explicar para o público aqui. Na teologia, Bruno, o padre sabe bem disso, a gente tem O público sou eu. O público aqui. Na exegese, a gente tem uma ferramenta para fazer exegese do texto bíblico, que é o Sitzenleben, né, que é a situação vivencial do texto bíblico, ou seja, como que os primeiros destinatários compreenderam aquele texto. Certo. E de onde surge o texto. Exatamente. Como que ele surge e como que os primeiros leitores compreenderam. É um termo alemão, Sitzenleben. O Sitzenleben dessa passagem é a celebração eucarística e a compreensão, isso aí qualquer um concorda, a compreensão dos primeiros leitores era que Jesus estava sendo absolutamente literal. Entendi. Entende? Eu falei, gente, eu aprendi isso no seminário protestante, eu falei, gente, eu preciso ser fiel àquilo que me ensinaram. Né? Aliás, eu tive uma boa formação em teologia bíblica, em hermenêutica, é lógico, teologia dogmática, minha formação foi deficiente por causa da linha teológica que eu seguia. Mas em termos de teologia bíblica eu tive uma boa formação, e a formação que eu tive no seminário, padre, me ajudou a enxergar as Escrituras e perceber, por exemplo, prefigurações de Nossa Senhora no Antigo Testamento, que se concretizam e se cumprem a sombra no Antigo Testamento e a realidade em Nossa Senhora, como, por exemplo, a Arca da Aliança, a própria Eva. Eu não fazia ideia que no século II, Santo Irineu de Lyon fez a teologia da nova Eva com Nossa Senhora. No século III, São Cipriano de Cartago fez a teologia da nova Arca da Aliança, apontando para Maria. Mas, enfim, começou a crescer dentro de mim uma fome pela Eucaristia, e tornar-me católico significaria abdicar do meu cargo enquanto pastor. Né? E como pastor eu recebia salário,
aluguel da casa, Uhum. plano de saúde, plano de aposentadoria. A igreja presbiteriana cuida muito bem dos seus ministros. Uhum. Mas eu fiquei assim... Eu não me tornei pastor por causa do dinheiro. Eu não poderia permanecer pastor por causa do dinheiro. Além disso, eu já não comungava das crenças presbiterianas porque se desvelou, assim, caíram escamas nos meus olhos para enxergar a verdade da fé católica. E, de novo, eu não nego a experiência com Cristo que eu tive na igreja Claro, com presbiteriana. certeza. Ótimo. Mas tornar-me católico, eu digo, padre, que não foi uma conversão. Como o senhor disse, conversão é diária. Foi uma transição. Eu cheguei a ter um conhecimento de Cristo na igreja presbiteriana e na igreja católica eu cheguei à plenitude do corpo de Cristo, ao aprofundamento, e ainda estou na beirinha. Eu ainda preciso ir para águas mais profundas, né? Vai comendo pelas beiradas. Como mineiro que sou. Então, no final de 2019, eu entrego minha carta de renúncia como pastor, depois de 10 anos como pastor, entrego minha carta de renúncia para a igreja presbiteriana. Devo dizer que o setor eu era pastor no Rio de Janeiro, apesar de mineiro, eu era pastor no Rio, e a igreja presbiteriana é dividida em concílios regionais, né? Certo. O concílio do Rio de Janeiro, o concílio regional do Rio de Janeiro me tratou com muita fraternidade, com muito respeito, entenderam que foi uma jornada teológica que eu fiz. Nem todos os presbiterianos me trataram assim, mas o concílio do Rio de Janeiro me tratou assim, com muito respeito. Bom, graças a Deus. Sim, sim. Uhum. E aí eu me tornei católico na virada de 2019 para 2020. Meu casamento... Cara, foi muito... É recente demais isso. É recente. A gente está em 24, né? Eu pensei que era mais antigo isso, professor. Tem aí 5 anos que eu estou nessa jornada. O bispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, fez a sanação radical do meu casamento, né? Que é um dispositivo do direito canônico, que convalida o casamento. Sim. Fiz minha primeira confissão, 1h30 de confissão, né? Pecado de uma vida inteira. Isso, maravilha. E desde então eu tenho vivido minha vida como católico, dentro das minhas possibilidades, né? Com muita humildade, entendendo a minha miséria, mas também buscando sempre se cair e confessar. Mas, acima de tudo, muito feliz por ser católico. Muito feliz. Eu digo, padre, que tornar-me católico foi a melhor coisa que me aconteceu. E já me questionaram, não foi conhecer Cristo? E eu digo, mas eu não consigo fazer essa diferenciação. Santo Agostinho dizia que a igreja é o Christus totus, é o Cristo total, é a plenitude de Cristo. Então, tornar-me católico foi entrar nessa grande família de fé que já me abraçava antes, sem eu saber, enquanto presbiteriano. Certo. Né? A Santa Igreja não rejeita os seus filhos rebeldes. Sim, sim. Mas eu pude entrar na plenitude da fé e da comunhão e ter acesso aos sacramentos. Essa é a minha história, resumidamente. Nós temos aí temas que dão um estudo para uma vida inteira, né? Por exemplo, a Igreja de Cristo, que não temos a plenitude, mas não se restringe à Igreja Católica, que é coisa que muita gente não compreende ainda. Então, falta plenitude fora, mas não estão excomungados no sentido de que não reconheçamos o batismo da maioria delas, que a gente não os considere como irmãos. Isso é algo que precisa ser aprendido por muitos católicos, né? Da nossa parte. Por isso que eu falei do vice-versa aquela hora. Porque eu, durante muito tempo aqui na Diocese, embora uma ação muito restrita, mas eu era, entre aspas, uma referência nessa questão do ecumenismo e diálogo interreligioso. Eu sempre encontrei muitíssima resistência entre os colegas padres, não todos, claro, né? As coisas nunca são generalizadas, né? Não devem ser. Nós temos uma questão aí de outra que dá rios de assunto, né? A questão da interpretação da Bíblia, né? Que nós temos uma dificuldade muito grande hoje em dia, dentro e fora da Igreja Católica, de
como ele colocou um exemplo, você não pega um texto avulso, né, para provar alguma coisa, porque você prova o que você quiser. O que você quiser. Até que Deus não existe. Exato. Até que Deus não existe, como acusaram falsamente aí o Papa Francisco de ter dito isso também, pois né? Cortando exato, as falas dele, como a gente corta a fala da Bíblia para provar o que quiser. Nós temos aí uma questão, outra questão que eu acho que é muito importante, e está dentro da Igreja Católica hoje, estamos travando batalhas internas, que é essa questão daquilo que era antes e aquilo que é agora, a Igreja, né? E não só a Igreja, mas a teologia, o conhecimento, porque as pessoas estão querendo defender o quê? Vamos voltar para antes do Concílio Vaticano II? Como se fosse... outra degeneração. Exato. Cara, isso é uma coisa que realmente está acontecendo pesado. Assim, pesadíssimo isso. E os extremos se encontram. Exato. Porque o extremo... Vamos pôr que o termo não está correto, tá? Mas a extrema-direita sim. vai dizer que houve um rompimento. E a gente tem que... de João 23, veja bem. Isso, e a gente tem que voltar para o pré-concílio. Mas a extrema-esquerda, entre aspas também, vai dizer que houve um rompimento. E a gente tem que ficar com o que é de agora. Os dois estão falando que houve um rompimento. Um lamenta, o outro celebra. Isso, é verdade. A questão é que não houve um rompimento. Exato. Não houve um rompimento. Eu sou da linha, não sei de sua linha, padre. Não, tá certíssimo. Mas eu acho que o Concílio Concílio Vaticano II é uma continuidade sem dúvida. belíssima do que a Igreja sempre ensinou. Eu estava colocando, para você se manter fiel a algo, você tem que evoluir com esse algo. Perfeito. Porque o mundo muda, a história muda, o conhecimento da teologia muda, da Trindade muda, como ele colocou o exemplo, né? E tem gente que não compreende isso, acha que tem que ficar, se agarra a algum ponto da história, seja qual for, ou lá antes de Constantino, ou antes do concílio, ou o que seja, como se aquilo fosse a única verdade possível. E o que motiva isso? Me desculpe, isso não com má intenção, na maioria dos casos, mas tem má intenções também muitas vezes aí, mas tem interesses que estão sendo defendidos aí de alguma maneira, né? Uma igreja que eu tenho saudades como era lá atrás e não quero admitir a igreja de hoje. É sempre mais fácil amar a igreja ideal do que a real. E não existe a igreja ideal em nenhum ponto da história. E quando a gente ama a ideal, a gente perde as duas. Né? A gente não tem nem ideal e nem serve a Deus na real. Agora, sobre essa questão de Deus, da igreja estar presente em outros redis também, né? Isso foi uma coisa muito importante na minha conversão, porque a igreja presbiteriana da qual eu fazia parte, não reconhece o batismo católico como válido. Algumas igrejas presbiterianas reconhecem, mas a da qual eu fazia parte não reconhece. E eu me lembro que eu era pastor numa comunidade lá no Rio de Janeiro, e uma moça quer se tornar membro da igreja, e eu digo para ela que ela precisa ser batizada. E ela fala, não, eu já fui batizada na igreja católica. E eu disse para ela, não, mas o batismo católico não é válido. E eu já tinha dito isso, padre, dezenas, talvez, né? Tantas e tantas vezes, e as pessoas falavam, ok, vamos marcar meu batismo. E essa moça foi firme, ela falou, não, eu não aceito, eu já sou batizada na igreja católica. Eu falei, mas se você não for batizada validamente, você não pode se tornar membro da igreja presbiteriana. Ela falou, mas eu não aceito ser rebatizada. Eu falei, então você não pode ser membro aqui da minha comunidade. Ela falou, eu posso continuar frequentando? Eu falei, pode. Ela falou, então tá bom. Ela continuou frequentando, mas recusou a ser batizada. E aí isso me colocou numa jornada de estudo sobre o sacramento do batismo. E aí eu descobri, por exemplo, que a regeneração batismal é um ensinamento bíblico, que era consenso entre os padres, né, da patrística, enfim. E eu descubro que a Igreja Católica reconhece como válido o batismo presbiteriano. E da maioria das igrejas. E da maioria das igrejas. Não reconhecem. É isso que eu falo, acho que da maior parte. A maior parte. Porque tem a matéria correta, a fórmula correta, a intenção correta, minimamente que seja, mas correta. E aí, aquilo para mim foi eu lembro, gente, que eu fiquei mal no dia, assim, eu fiquei mal, foi um soco no estômago. Eu falei,
Eu não reconheço a Igreja Católica, mas eles reconhecem o meu batismo. Eu que sou o herege da história, eles reconhecem o meu batismo. Então, isso para mim foi muito, muito importante, né? Eu acho que a linguagem do concílio para isso é muito boa. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso aí é indiscutível, é o que o concílio nos diz. Sobre a questão do ecumenismo, padre, eu vindo de uma comunidade... Só um momentinho, claro. A gente não perdeu o assunto. Veja bem que quando nós católicos, né, e algumas outras igrejas em relação a nós, reconhecem o batismo, baseado nesses critérios que ele coloca, nós estamos dizendo que são irmãos. Sim, exato. Estão unidos a Cristo do mesmo modo que nós, embora não unidos à igreja. Uhum. Mas veja que muita gente não tem essa consciência até hoje. Sim, é verdade. Então, quando nós católicos também, né, olhamos com tanto preconceito contra quem não é nosso, acho que é patrimônio comum de cada igreja, infelizmente, né, dificultando esse processo de diálogo, dificultando o processo de respeito, dificultando o processo de busca de unidade, nós estamos pecando talvez sem consciência, mas pecando profundamente contra Cristo. Uau, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Não é outra coisa do que isso. Como ele coloca, e nós conhecemos muito bem, isso de Santo Agostinho, ele tem um texto, você deve ter lido, na liturgia das horas, ofício de leituras, quando é o dia de Santo Agostinho. Não é dia de Santo Agostinho, é outro dia. No tempo dele é século... Santo Agostinho é virada do século IV para o V. Quarto para o quinto. Ele tem um texto que a gente lê e parece que foi escrito de hoje, dizendo o quê? Que na época dele já existiam cristãos separados que não reconheciam a nós como irmãos, mas que nós continuamos a reconhecê-los como irmãos, enquanto disserem Pai Nosso. Maravilhoso, né? Maravilhoso, parece escrito de hoje, né? Então, é um apelo, né? Eu estou aqui falando apaixonadamente, porque é um tema que me apaixona, é um apelo para a gente parar, pensar, estudar um pouco, antes da gente ser guiados dos nossos preconceitos. Claro. Agora, padre... É terrível isso. Se eu pudesse, eu faria algumas pontuações no seguinte sentido. Os irmãos separados, eles são proselitistas. Eles são proselitistas. Tem católico que também é menos. Né? Não é comum do católico bater na casa dos outros, eu vim aqui falar que você está errado, você vir para a minha igreja. Não é comum fazer isso. Os irmãos separados são proselitistas, eles, inclusive no documento de Santo Domingo, da CELAM, de Santo Domingo, os bispos pedem que a igreja se atente ao proselitismo das seitas, porque eles vão de casa em casa, citando versículos soltos para tirar as pessoas da igreja católica. E muitos saem da igreja católica porque não tem uma boa formação bíblico-catequética. E ao sair da igreja católica, a tragédia, para mim, é perder os sacramentos. Sim. Né? Perder os sacramentos. Então, tem uma perda aí, existe. Exato. Não estou falando que é tudo igual. Lógico. Estou falando que a gente precisa olhar as diferenças de outro modo. Por que eu digo isso? Porque eu diria que eu sou filho do movimento ecumênico. A minha conversão foi por causa disso. E eu costumo dizer que nós ainda veremos os frutos do concílio. Isso é uma opinião minha. Posso estar errado, mas a minha opinião é que ainda veremos os frutos do concílio. Tem gente que fala, até hoje não vimos os frutos do concílio. Não, a gente vai ver ainda. E eu sou um leigo que tenho voz na igreja, no sentido de que eu sou convidado para pregar, ou seja, eu só posso por causa do concílio. Né? Porém, a questão do ecumenismo, por vezes eu enxergo o ecumenismo sendo feito muito num areópago, assim, muito entre os filósofos. Sim, entre os teólogos. Entre os teólogos, ou seja, a igreja se esforçando num diálogo com anglicanos, com luteranos, com metodistas. Só que o chão da fábrica... Não chega lá, né? O chão da fábrica é aquele pastor que abriu uma garagem, comprou umas cadeiras de plástico, equipamento de som, e está falando que a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia, que o Papa é o anticristo, que faz um trabalho bonito
né, as pessoas, vou até receber uns hates aqui, esses pastores fazem um trabalho bonito no sentido de ir aonde o Estado não chega, Com certeza. aonde a com igreja certeza. não chega e dá Aham. dignidade para muita gente. O sujeito que Certíssimo. era um bêbado, agora é trabalhador. Sim, sim. A mulher, a moça que talvez tem 5, 6, 7 filhos com homens diferentes, ela tem uma comunidade que ajuda, e ajuda mesmo. Às vezes um filho está internado, ela está trabalhando, a pessoa da comunidade se reveza para ficar com o filho no hospital. Então faz um trabalho bonito de levar dignidade, pertencimento, Caridade, né? caridade, Uhum. mas por vezes também com um anticatolicismo Certo. muito enraizado. Então, isso A gente não é tem um que se nivelar processo- por eles. Não é por né? não, mas infelizmente Mas é- muitas vezes nos nivelamos. Né? É a tal coisa que o senhor colocou. Não, você, pelo amor de Deus. Eu sou bem mais jovem que o senhor. Aquela coisa dos extremos Égua. se tocam, né? Aham. Acontece nisso também, porque pastor ou igreja tal odeia nós, eu passo a odiá-los também. Pois é. Entende que as coisas... Sim, sim. Eu entendi o que o senhor quis nós dizer. acabamos ficando iguais àqueles que nós rejeitamos, Sim, muitas sim, vezes, tá? Então, isso aqui que eu chamo um pouco de atenção nesse sentido da gente parar e pensar um pouco Uhum. nessa realidade da parte nossa, Claro. né, católica, que a gente precisa... O senhor quer café também? Não. Não, Seria só algo bem. fundamental, mas que às vezes, outra vez, né, a pessoa com toda a boa intenção do mundo, né, às vezes nós partimos para uma mentalidade de guerra, de Uhum. ódio, de separação, etc. e tal, pensando que estamos nos defendendo. Sim. Uhum. Pode ser que estejamos nos defendendo, mas com que armas? As mesmas armas do inimigo? Pois é. E as pessoas acham que isso é o certo. Mas o que É tão triste. assim, uma opinião bem leiga que eu vejo, Uhum. é que é o seguinte, eu vejo assim, padre, que às vezes a gente tá... O católico, com passar, por exemplo, o trabalho que o senhor faz, Uhum. do catolicismo blindado, vários outros figuras públicas que estão surgindo por aí, que estão fazendo o católico se tornar mais católico no sentido de doutrina. Sim. E isso é super importante, que é o que o senhor disse, de bater alguém na minha casa e eu falar assim, não, esse versículo bíblico não, eu saber retrucar o negócio e falar, não é assim não. Você conhece o meu trabalho, Sim, meu público, o meu foco é católico ou evangélico? católico. É católico. Católico. O meu foco é capacitar católicos com teologia fundamental, com A formação, apologética afinal, né? clássica, com boa formação. Eu sempre digo isso, eu não estou aqui para falar, para tirar evangélico da igreja dele. Está feliz na sua igreja? Fique. Aham. Até porque, de novo, citando o concílio, né, o próprio concílio diz que muitos protestantes, que os protestantes de hoje não podem ser atribuídos culpa própria por estarem numa igreja separada. Né? Porque muitos nasceram nesse contexto. Enfim, a gente não sabe o que levou alguém para lá. Eu não me foco, padre, em ir tirar protestante da igreja protestante, mas, contudo, entretanto, eu me foco em catequizar católicos, às vezes nas coisas mais rasteiras. Padre. Exatamente. Professor, me mostra por que a gente pode ter imagens de escultura na nossa igreja. Por favor, professor, me ensina por que a gente pode pedir intercessão dos santos. Por que a gente reza missa de sétimo dia. Umas coisas tão simples e que, às vezes, na falta de uma resposta, ele sai da Santa Igreja, Isso. perde o sacramento. Então, assim, eu tenho feito... muito. Você conhece meu trabalho? Sua esposa conhece meu trabalho? É sempre no sentido de catequizar. Certo. E as pessoas vêm falando assim, você está querendo criar briga religiosa. Não. Ao contrário. Ao né? contrário. Como, de novo, né, citando o concílio, nada mais distante do ecumenismo como aquele falso irenismo. Exato. Né? Ou seja, aquela falsa paz em que, não, todas as religiões são boas. Não, Certo, não é um isso. Deus só, como o pessoal fala, né? Tudo é um Deus só. Pois é. Mas aí que tal? Mas o que eu faço questão de dizer, quando se diz falso irenismo, né? Uhum. Mas a busca da paz não impede o diálogo Claro. e a diferença. O problema é quando a gente não aceita o diálogo como ponto de partida. Como é que a gente vai evoluir em alguma coisa se a gente não conhece o outro, etc. e tal, ou não reconhece o outro? Não estou dizendo que é tudo igual. Voltamos a dizer Claro. isso.
Mas quando da parte de fora para conosco e da nossa parte para com eles, nós não somos capazes de reconhecer um ao outro como irmão, embora em igreja separada, e logo de cara eu já falo, não presta, Uhum. Não entendo. E a gente acaba com tudo. e a gente perde muito. perde, né? perde, A gente só perde tem a muito. perder. Não sei se o senhor pode falar sobre isso. Claro, mas quer dizer, se eu não sei. puder, eu falo, mas vamos. Mas, mas se não puder, não tem Deixa eu problema. consultar meu advogado. aqui, É. né? Mas é porque eu lembro uma vez, acho que o senhor falou no Vilela, não lembro, algum podcast, que o Ministério Público tinha... o Ministério Público foi... Apresentou uma denúncia contra mim. Não, chegou a ver a denúncia? Ou foi só uma... Não. Eu estava investigando. Não, né? não, Preconceito não. religioso? Não, desculpa. Determinou que a PF abrisse o inquérito. Não, eles não Isso. chegaram a apresentar Não denúncia. chegou a apresentar denúncia. Não virou processo, não. Entendi, graças a Deus. Não, é que foi o seguinte, parça. Não, isso é pra você ver, eu só tô mostrando isso, puxei o assunto, pra ficar claro que, assim, a gente joga nas 4 linhas da Constituição, A entendeu? gente joga nas 4 linhas. Os caras puxam tapete, cara. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu posso difícil. falar sem problema nenhum. Claro, sem problema nenhum. beleza. Eu fui questionado sobre os testemunhos de Jeová. O que você acha dos testemunhos de Jeová? E eu falei, testemunho de Jeová é perigoso, porque eles não creem na Santíssima Trindade, Exato. eles não creem na divindade de Cristo, Uau, eu não sabia disso. Não. Eles não são cristãos. Eles não são cristãos. Uau, eu não sabia disso. e eles proíbem transfusão de sangue. Isso, assim. E Eu muitas, sei. já casos de pessoas que vieram a óbito, porque Sim. uma simples transfusão de sangue resolveria. Eu tenho muitos médicos na minha família e já ouvi conversa de corredor, não quero comprometê-los, Sim, mas já ouvi conversa de corredor que nenhum cirurgião gosta de operar um testemunho de Jeová, porque se dá algum problema, é um trabalheira. Só de curiosidade, minha mãe, ela é hemato. Uhum. Ou seja, é uma especialidade que mede doenças de sangue. Ah, tá. Ela Hematologista. é hematologista. Ela, assim, ela fala, realmente, é um problema existente. E, assim, as pessoas pedem bolsa de sangue para ela direto, esse tipo de situação, e ela fica de mãos atadas quando é testemunho de Jeová. Principalmente quando envolve menor. Porque Pois quando envolve menor, cruel. eles falam, não é para fazer no meu filho. Entendeu? Aí você fala, não, cruel. peraí, no seu filho também, se você quiser alegar autoconsciência para si, beleza, agora pro seu filho é complicado. Pois é, cruel. E de novo, baseado complicado. na Bíblia, Sim. né? Nos versículos que proíbem na antiga aliança a ingestão de sangue. Perfeito. Aham. Pô, deixa o nosso franguinho molho pardo em paz, né? E aí, os testemunhos de Jeová... Mas aí, deixa eu ser responsável aqui, eu não posso Com ser certeza. irresponsável. Não foi a religião Testemunho de Jeová e não foi os líderes do Testemunho de Jeová, foi um membro desse grupo. Certo. Ah, sim. Com Tá? certeza. Deixar claro aqui, alguém porque fez. não foi uma Não coisa foi institucional. Não foi institucional. Certo. Um membro desse grupo me denunciou por intolerância religiosa e numa lei, eu esqueci o número da lei agora, mas é uma lei que envolve racismo, homofobia, não sei o que, Eu sei. intolerância religiosa. Aí eu recebo lá em casa um ofício da Polícia Federal me intimando a depor. Eu falei, gente, é o quê? Eu fui arrolado como testemunha? O que foi, né? Não, eu era o investigado. Aí eu fui lá depor na Polícia Federal, uma delegada que colheu meu depoimento. A primeira pergunta que ela fez foi, porque tinha um print do post que eu fiz, ela falou, foi o senhor que fez esse print? E o meu advogado falou que se eu quisesse eu poderia falar que não foi, porque não tinha como provar que aquilo foi meu. Sim. Um print, né? Uhum. Aí eu falei, fui eu, doutora, fui eu que fiz o print. Aí ela fez a seguinte pergunta, qual o intuito disso daqui? Eu falei, catequético. Eu sou professor de teologia, eu estou fazendo uma declaração teológica. Com certeza. Eles não creem na Santíssima Trindade, eles não creem na divindade de Cristo e eles proíbem a transfusão de sangue. Uma constatação. É uma constatação, né? Em momento nenhum, doutora, eu estou falando que testemunho de Jeová tem que ser demitido dos empregos, tem que ser perseguido, ostracizado, nada disso. Eu só estou fazendo uma declaração teológica aqui. Ela, não, você gostaria de acrescentar algo mais? Eu falei, gostaria. Aí eu peguei um monte de revistinha do testemunho de Jeová, o que eles falam da Igreja Católica. Entendi. Que eles falam que a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia, que o Papa é o anticristo, e tinha uma revista específica falando que a Igreja Católica, que uma missa católica é um culto a demônios. Uau. Tava isso na revistinha do Testemunho de Jeová. Eu falei, olha aqui, doutor, o que eles falam da nossa religião? E quer saber?
A Igreja Católica nunca judicializou esse tipo de coisa, e nem vai, entendeu? Então, assim, muito me estranha, muito, né, muito me surpreende isso. Aí lá, tá bom, estou satisfeito com o seu depoimento, me dispensou. Aí o Ministério Público arquivou, falou que Legal. a minha fala foi dentro do limite da liberdade de É expressão. uma discussão, afinal que- das contas. É uma discussão, né? Que eu não fui, que eu não propus Ofensivo, etc. nenhum tipo de perseguição e tal. Uhum. Mas, ou seja, né? Não, sim, é. A gente... Cara, eu fiquei, porque os testemunhos de Jeová, o que eles falam da Igreja Católica é bizarro. Ou Não, seja, é. o cara, como diz o ditado, né? Não sabe brincar, não desce pro play, né? O cara xinga a Igreja Católica até. Eu falo uma verdade sobre a religião dele, ele vem me falar de intolerância religiosa, ou seja... né? Você vê como os nervos ficam fortes. É verdade. É terrível isso. Mas, E é humano, mas né? uma constatação também assim. Religião é uma coisa muito, É, muito intrínseca, Mexe assim, demais, né? muito íntima, Porque né? vai lá na raiz nossa, afinal das Exatamente. contas, seja deles ou nossa. Exatamente. mas uma constatação que isso é um fato também. Da minha parte, das pessoas que eu conheço que são católicas, eu nunca vi alguém, literalmente, saindo de casa para tentar converter um protestante. Nem eu. Eu nunca vi isso. Agora é impressionante que assim, Nas redes sociais tem, assim, uns xingamentos, assim. Sim, mas sim. isso aí que você falou Não, de... de ir, Eu de- vou na porta da igreja protestante distribuir panfleto. Ou até mesmo, às vezes eu estou conversando com pessoas que são protestantes e sempre tem uma indução de tentar falar que a gente está errado. Sempre. É sempre. Não, vocês estão errados, isso aqui é revoltando, entendeu? A gente não, da minha parte, ou dos católicos que eu convivo, conheço, nunca presenciei isso aí. Muito pelo contrário. Nós temos na nossa paróquia que nós chamamos de visitas missionárias. Então, veja bem, você na hora que bate na porta de uma casa, você não sabe qual é a religião daquela casa, a não ser que, claro, se você já conhece a família por antemão, né? Mas você não vai lá querer convencer ninguém, como está sendo falado, de Sim. sair da igreja dele. É de outra igreja, é de outra religião, você, muito obrigado, somos católicos, mas né, se quiser ouvir muito bem, senão não vamos para casa, né? Mas aí que tá, o que a gente vai pregar quando vai a uma visita missionária, ou que eles vêm pregar quando vêm a nossas casas? O que nós estamos pregando? Né? Na nossa oração no off ainda, não nos anunciar a nós mesmos, mas anunciar a Jesus. Exato. Então, essa está no mesmo assunto que estávamos falando antes, né? Nossa missão não é pregar a igreja, a nossa missão é pregar o evangelho do reino de Deus, né? E cada vez mais isso está se tornando tão urgente. Então, de novo, é tudo igual? Não, não é tudo igual. Temos a plenitude, assim acreditamos. Mas a gente não vai pregar a igreja. Né? A gente vai pregar o evangelho. Então, tudo isso são conceitos que a gente precisa ter o mais claro possível. Exatamente, a gente não está aumentando os obstáculos ao invés de tentar removê-los, né? Padre, com todo respeito, Tudo bem. o senhor me permita discordar um pouquinho do senhor. Eu não faço, Eduardo, e por favor me corrija se eu estiver errado, eu não faço uma diferenciação tão marcante entre... Eu estou sendo marcante, mas para dizer uma situação específica que nós estamos tratando. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não faço uma diferença tão marcante entre o evangelho e a igreja. Por quê? Porque a igreja é sacramento de salvação para a humanidade e a igreja é o instrumento através do qual Cristo elegeu para que o evangelho se tornasse conhecido. E o anúncio do evangelho implica em integração à igreja e submissão aos sacramentos que só podem ser ministrados via igreja. Nossa igreja. Eu digo isso, padre, porque é aquela questão. O senhor já é padre desde 91. 91, ou seja, Rapaz, a gente está falando de 30 e poucos anos de No padre. ano que eu nasci, o senhor Olha paz. Então, eu entendo essa fala vindo do senhor no sentido de que a gente quer pregar a vida do reino. Mas eu venho de um contexto em que o que eu mais ouço é assim, não precisa de igreja, só precisa de Jesus.
como se isso fosse o que possível. é errado. O que é Tá errado, certo, porque sem dúvida alguma. eu só sei de Jesus porque a igreja contou. Eu só tenho a Bíblia porque a Exato. igreja escreveu, compilou, preservou. E uma outra frase que eu ouço muito do contexto que eu vim. Não preciso dos sacramentos. Jesus já morreu na cruz por mim. E eu digo, meu caro... E os sacramentos todos são... os sacramentos são canais através dos quais, sinais sensíveis que comunicam a graça da cruz. Não é uma... Então, por isso que eu né, não estou falando do senhor não, porque estamos em contextos distintos, mas eu evito essa linguagem de... Certo. Porque eu quero deixar claro para as pessoas que o evangelho implica a igreja. Implica a igreja, não tenho dúvida disso. Não é só essa discordânciazinha. Não é discordância, é só uma questão da gente sintonizar semântica, em que nível estamos falando. Eu estou falando aqui num nível de quem não tem todo esse conhecimento. Certo. Que você tenta passar esse conhecimento. Uhum. Mas eu estou colocando que se nós, como católicos, não chegamos a ter uma visão de que, mesmo que eles não tenham a plenitude, mesmo que eles não tenham o sacramento, eles são também igreja de Cristo, mas não igreja católica, entende? É para a gente começar a abrir um pouco a mentalidade nossa para conseguir aprender e ver de outra maneira. Para propiciar um crescimento de todos. E aprender com eles. E aprender. Eu tenho dito muito isso também, sabe, Bruno? Nós temos muito que aprender com os irmãos separados. Exatamente. Aliás, eu tenho muitos autores favoritos que são protestantes. N.T. Wright é um autor que eu recomendo de olho fechado, quando ele fala sobre teologia paulina. Michael Gorin, quando ele fala sobre missiologia. Tim Keller, que faleceu ano passado, um autor presbiteriano, inclusive, quando ele fala sobre homilética, um dos melhores manuais de homilética que eu conheço é do Tim Keller. Joaquim Jeremias, que é luterano, olha só que eu citei um presbiteriano, um anglicano. Conhece Joaquim Jeremias? Sim, como não? Né? Joaquim Jeremias é luterano, eu citei um anglicano, um presbiteriano, um reformado, só material de primeira linha. E que a gente pode dizer que é nosso, padre. É católico. É teologia. É teologia consistente, profunda. Que não passa pelos preconceitos primeiro. Vai à raiz da doutrina. Né? E isso que nós precisamos de sempre. Né? E aí, essa questão que eu aventei um pouco antes, a questão da Bíblia, se nós não aprendemos a como ler a Bíblia, não é nem entender tudo, é como ler a Bíblia, a gente fica perdido no meio do tiroteio, né? Então, enquanto a gente não souber que existe um antigo e existe um novo, e veja bem, estamos falando de palavra de Deus, quanto mais falar de igreja, né? Se a gente não aprende que existe um antigo e um novo, que o antigo é nosso como herança, mas que a nova aliança traz outra aliança, né? Que tem os seus modelos, os seus tipos, né? Que vai chegar à plenitude em Jesus, né? A gente fica perdido no meio do tiroteio, porque o pessoal chega lá, está escrito aqui, não pode fazer imagem, ponto. Né? E não é que a gente vai jogar fora que não presta mais, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando aqui. Sim. Mas a gente tem que saber que a nova aliança é aquela que vem com Jesus. E o antigo é a nossa herança, de onde Jesus também parte. Ele também era judeu, mas ele vem trazer o novo, né? Então, o nosso povo, né, em geral, e isso vai se aplicar aos fiéis das demais igrejas que não nos respeitam, também não tem essa visão das coisas. Na cabeça das pessoas em geral que não tem um aprofundamento, o que acontece? Qualquer versículo que está aqui tem o mesmo peso. E não é assim. Não é isso? Concordo plenamente. Tá? E isso está no Concílio Vaticano II, Dei Verbum, né? Se a gente nunca leu, precisa ler. Que é o básico, né, da nossa interpretação da Bíblia atualmente. Então, pode construir imagem ou não pode? É a pergunta, né? Se você não parte dessa questão que existe um antes e um depois, um novo e um antigo, a você questão não da consegue imagem, entender, a né? gente nem precisa ir tão longe, porque em Êxodo 20, Deus proíbe imagem. Em Êxodo 25, manda fazer outras. Manda né? fazer. Certo, mas isso não convence as pessoas.
Né? Aí a gente tem Deus que proíbe ver ídolos. Deus proíbe imagens Isso, para de- adoração. para adoração. Não qualquer tipo Mas de aí na imagem. cabeça dele, aí falta a semiótica, entender, né, o que é o Exegese significante, o significado. Uhum. Então, eu coloco aqui isso também, porque é algo fundamental que a gente não consegue, na verdade, né, ter um esclarecimento enquanto não temos essas coisas tão básicas, que deveriam ser tão básicas. E, claro, todo católico ou cristão que se dispõe a fazer um curso bíblico, ele vai ter esclarecimentos, da parte católica pelo menos, né? Vai ter esclarecimentos a respeito dessas coisas. Por isso que é bom, meu querido, querida que está nos vendo aí, busque um curso bíblico, né? Em uma escola nossa, por favor, católica, que você vai ter pelo menos esses fundamentos. Porque senão a gente fica sempre patinando em cima da mesma coisa, pelos séculos dos séculos, amém. E a gente não consegue fazer uma evolução. Eu tenho uma dúvida aqui, professor, que é com relação ao seguinte. Qual que é a visão protestante daquela passagem onde Jesus fala para Pedro que tu és Pedro, exatamente, e edificaria a igreja, né, e etc. Como é que eles veem aquilo ali? Eles não veem aquilo ali como que Cristo... de Pedro. Isso. Não vem. Existem, assim, várias respostas para essa pergunta, porque o protestantismo não é monolítico, né? Certo, não é isso. Mas, assim, basicamente, existem os teólogos protestantes antes da Academia Bíblica de 1970 e depois, tá? Antes, a compreensão sempre foi a seguinte: quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está se referindo à declaração de Pedro. A fé que ele demonstrou. Né? Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus, bem-aventurado é Simão, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou isso, e eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como se Jesus estivesse fazendo até mesmo um trocadilho, sabe? E a pedra seria a profissão de fé de Pedro. Essa explicação, ela é um Frankenstein. Ela é completamente bizarra. Ela é completamente bizarra. Por quê? Porque nas escrituras sagradas, sempre que Deus muda o nome de alguém, esse mudar de nome tem um significado, tem uma missão incutida. Por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Tem uma missão aqui. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Perfeito. Tem uma missão aqui. Ele tá com sede. E Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Certo. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa é que o evangelho que a gente tem hoje em mãos está em grego. O evangelho de Mateus está em grego. Certo. Porém, Jesus falava aramaico. E em aramaico não existe diferença entre Pedro e pedra. Em aramaico é a mesma palavra. É porque em grego e em português, Pedro e pedra, Pedro é o substantivo, é o masculino, e pedra é o substantivo feminino. Perfeito. Em aramaico é kefa. Então eu te digo que tu és kefa e sobre esta kefa edificarei a minha igreja. Ou seja, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então não há diferença. Porém, eu falei que depois da década de 70, a academia protestante evoluiu muito. E já há comentaristas bíblicos, inclusive comentaristas conservadores. Tem um comentarista calvinista chamado William Hendrickson. Os comentários bíblicos deles são muito bons, é lógico, tem que saber filtrar, tem que ter essa sabedoria e esse conhecimento, mas foi publicado em português por uma editora presbiteriana, e o próprio William Hendrickson, no comentário dele do Evangelho de Mateus, ele fala, não há mais como negar, do ponto de vista exegético, que Jesus está se referindo a Pedro, quando ele fala, esta pedra edificaria a minha igreja. Contudo, porém, entretanto, isso não significa, porque aí ele fala assim, os católicos dão um salto lógico ao dizer que porque Jesus estava se referindo a Pedro, quer dizer que o bispo de Roma tem primazia sobre todos os bispos do mundo. Certo. Então ele diz assim, Jesus está se referindo a Pedro, mas isso não quer dizer que aqui nós temos o papado, que nós temos o primado de Roma, etc, etc, etc. Tá?
Então, é lógico que a construção do papado não é só nesse versículo. Existem muitos outros versículos bíblicos que apontam para a verdade bíblica do papado e da sucessão apostólica, e também, a partir de teologia histórica, do estudo dos padres, a gente vê que o bispo de Roma sempre teve, sim, uma primazia dentre os demais. De novo, o dogma desenvolve a compreensão, né, padre? Mas desde os primórdios a gente já vê que o bispo de Roma teve, sim, uma certa primazia sobre os demais. Então esta é a visão protestante. Uns vão dizer que Jesus não está falando de Pedro, e os que vão dizer que Jesus está falando de Pedro vão dizer, mas isso não quer dizer que isso justifica o papado, o primado de Roma, etc. Inclusive, pegando um gancho nessa sua pergunta, Claro. Tem alguns protestantes na internet que estão fazendo a seguinte alegação. Essa história de que Roma tem a primazia é invenção católica. Nos primeiros 5 séculos, existiam 5 patriarcados. Roma, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla. E esses 5 patriarcados eram coiguais em autoridade. Roma, sim, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla. Então, esse negócio de que Roma tem primazia, isso é uma invenção católica, Roma simplesmente ganhou no jogo histórico. Né? Então, muitos protestantes têm usado esse argumento contra o papado. E sabe o que eu digo para esse argumento? Ok, vamos supor que você esteja correto. Roma não tem primazia. Roma, Constantinopla, Alexandria, Jerusalém e Antioquia são coiguais em autoridade. E todo o resto? Por quê? Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla, todos eles são devotos de Nossa Senhora. Todos eles não são iconoclastas, ou seja, admitem ícones. Todos eles rezam pelos fiéis defuntos. Todos eles pedem intercessão dos santos. Ora, então você confirma, né? Você só confirma 99,9% que a Igreja Católica ensina. Então, ok, vai ser ortodoxo. Aliás, eu tenho um livro de um padre ortodoxo chamado Mata El-Meski, eu acho que é o nome dele. Ele era um padre copta. Não está em comunhão com Roma. Ele já faleceu já. Não estava em comunhão com Roma. Mas é um livro sobre espiritualidade. Ele escreve 2 capítulos sobre Nossa Senhora nesse livro. São 2 coisas mais lindas que eu já vi sobre Nossa Senhora. Até Lutero escreve sobre Nossa Senhora. Exato. Então, assim, o que eu digo para os nossos irmãos protestantes, que para querer tirar o primado de Roma, estão falando que os outros 4 patriarcados são coiguais, ok, vai estudar os outros 4 patriarcados, então, e a Igreja Católica está te esperando. Todos os caminhos levam a Roma, né? Não tem jeito. Pois é, esse livro, inclusive, é um livro muito importante. Fez parte da minha conversão também. Opa, que legal. É um livro muito bom. O senhor já leu, Padre? Chama Todos os Caminhos Levam a Roma. Muito bom, muito bom. Ele também era um pastor. Tem muitos livros sendo escritos da parte de como o senhor, né? Isso. Entre aspas, convertidos, né? Ou que aderem à Igreja Católica. Cada dia mais, tá, Padre? Está acontecendo. Tá né? acontecendo. Essa conversão, Não, pode falar. Pode falar. Essa conversão ela é feita de forma, assim, mais inteligente. Eu digo assim, mais aprofundada. Pela via do estudo, isso. Pela via do então estudo. É diferente. Exato, é diferente. É muito diferente. Não é apaixonada, é de olhar e falar, eu tô vendo esse aqui é verdade, Isso, Exato. Mas, e deixa eu só estou sendo advogado do diabo hoje. Jamais, Padre, que é isso? De um lado, não só tu és Pedro, mas depois as chaves do reino, né? Pois entrega as chaves do reino. Sim, olha, isso sim. é de outro mundo, realmente, né? Literalmente de outro mundo. Mas também, não é logo em seguida, não estou falando contra o Papa, pelo amor de Deus, só estou falando da necessidade sempre de conversão, né? Depois vem, não te ocorra isso, Senhor, né? Que vai ir na cruz, morrer, afasta-te de mim, Satanás, não pensas, né? Como Deus, mas pensas como os homens, né? A necessidade constante de conversão e voltar-se a Cristo, né? Sim. Isso é fundamental, repito mais uma vez, para todos nós, né? Inclusive para a nossa instituição toda, né? Nós precisamos ter como primeira referência Jesus.
Eu vejo assim, dúvida alguma nisso, né? eu tenho observado o seguinte, eu sou católico há pouco tempo, mas gosto de estudar. A questão é a seguinte, isso aí de qualquer lado, tá? De qualquer lado, do conservador, do tradicional, enfim. Se quem está na cadeira de Pedro é alguém que eu gosto, É assim. eu sou extremamente defensor do papado. Exato. Se quem está na cadeira de Pedro é alguém que eu não gosto tanto assim, eu já sou mais colegiado. É assim mesmo. Não é bem assim. Foi o que eu falei antes dos interesses, É. dos pontos de vista, Exato. em vez de doutrina. Exatamente. Isso. Porque em Mateus 16, a gente vê, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e diz assim, dar-te-ei as chaves do reino. Certo. Em Mateus 18, Jesus falando, ou seja, só 2 capítulos na frente, Jesus falando para todos os apóstolos, diz, dar-vos-ei a chave do reino. Então ele diz dar-te-ei para Pedro, então existe um primado de Pedro, mas depois ele diz para todos os apóstolos, dar-vos-ei. Ou seja, também, para o colegiado também. Entendi. Né? Então, Daí que nós temos o sino, toda a história da igreja, baseada também nos sinos, não é só no Papa. O Papa, claro, tem a definição, né, nas questões de fé, mas é sempre o processo consultivo. O Papa Francisco tem falado muito da sinodalidade, né, que é resgatar esse processo, né, que a igreja é um corpo e a igreja participa também, né, inclusive da reflexão teológica e dos encaminhamentos. Né? Senão, se a gente separa a cabeça do corpo, perfeito. Né, assim como não pode separar o corpo da cabeça. E assim, professor, eu queria, na verdade, assim, tem um monte de coisa que eu queria conversar com você. Estamos aqui, velho. Não, mas é porque também já estou vendo o seu celular, ele já é 4h30, já está tarde, assim. E o que eu queria... A gente fez algumas perguntas lá, a gente disponibiliza no WhatsApp. Ah, legal. A gente tem um grupo de WhatsApp. Aí eu falei que queria conversar com o senhor hoje, porque foi meio de supetão, assim. A gente... até... Obrigado mesmo, padre, por senhor ter vindo aqui, porque foi assim... vai dar para falar com o professor? Vai dar. Aí beleza, aí eu chamei o senhor já topou, aí deu certo o senhor estar aqui. Então, algumas pessoas mandaram algumas perguntas lá, caso o senhor possa respondê-las. Fazendo um favor. O Luciano, ele mandou lá no grupo, ele é daqui, de Campo Grande. Muito bonito seu celular rosa. Da minha mulher. É a mulher. E ele mandou que ele gostaria de perguntar que para aqueles que têm o perfil de estudiosos da teologia e filosofia, o estudo da patrística é o caminho mais fácil de conversão ao catolicismo. Se é o caminho mais fácil. Eu não gosto dessas categorizações de mais fácil e mais difícil. Eu vejo, falando de teologia fundamental, na demonstração católica, existem 3 vias. Eu já falei isso no início. Certo. A via histórica, a via notarum, né, a via das notas da igreja, una Santa Católica Apostólica. Porque essa questão da via notarum é muito interessante porque os ortodoxos e os protestantes concordam que una Santa Católica Apostólica são as marcas da verdadeira igreja. Perfeito. Então, aí a questão é a gente desenvolver essas 4 notas e falar onde que a gente encontra plenamente essas 4 notas. Aí, né, eu creio na Igreja Católica. E a via empírica. Eu tenho um programa no YouTube onde eu entrevisto conversos ao catolicismo e quando eu pergunto assim, o que chamou a sua atenção para a igreja, qual foi a primeira fagulha para você crer na veracidade das alegações da Igreja Católica, muitos me respondem a questão da via histórica, muitos me respondem a questão da via notarum, tipo, ele começou a estudar sobre a catolicidade da igreja, começou a estudar sobre a santidade da igreja, sobre a necessidade dos sacramentos, por exemplo. Só que muitos também me respondem acerca da via empírica. Tipo assim, várias pessoas já me falaram, Eduardo, eu comecei a estudar a história do Ocidente e percebi o que era o mundo antes e depois da Igreja Católica. Uau, sério? Legal, onde a Igreja Católica, de fato, onde a Igreja Católica chega, ela leva paz, prosperidade, civilização, vida, proteção jurídica. Você é advogado, certo, né? Certo. Uma série de coisas que nós temos hoje comuns no direito, indúbia pro réu. Sim. Isso aí é da Igreja Católica que criou. Habeas corpus. Entende? Sim. Então,
Eu não sei essa questão do mais fácil, porque Deus nos pega do jeito que Ele quer, Isso é entendeu? importante. Mas, se a pessoa gosta de estudar e ela é um estudioso honesto com as evidências que ela estuda, eu diria que estudar os padres da patrística, a teologia patrística, deixa claro que a igreja sempre foi católica. Certo. Que esse papo de que a igreja se degenerou, e é interessante isso, a gente falava no início, a igreja teve maus papas? Teve, mas nem o pior dos papas mudou uma vírgula do depósito da fé. Uhum. Entende? Uhum. Mas eu creio que pode ajudar, sim, estudar os Santos Padres na percepção de que a igreja sempre foi católica, de que isso para mim é muito forte, decisões doutrinárias, dogmáticas pós-Constantino são aceitas pelos protestantes, Uhum. e algumas práticas da igreja anteriores a Constantino os protestantes rejeitam, ou seja, Certo. então eu acho que, porque, lógico, vale muito a pena. É a questão do marco que a gente falava, Uhum. né? De repente você estabelece para si um critério que absolutiza Exato. e perde as outras referências todas, né? Uhum. Então é uma questão bastante importante isso. Isso. E a outra aqui, da Maiara, ela falou, tenho curiosidade em saber qual a verdade mais difícil de aceitar após a conversão do Eduardo ao catolicismo. Olha, para mim, a verdade... Eu falaria o celibato dos padres, né? Para mim Que isso não foi é fé, tranquilo. não é fé. Não é dogma de Eu fé. vou acrescentar do Tiago. O Tiago também perguntou se foi difícil, ele vai estar na mesma coisa, mesma linha. Se foi difícil a questão de aceitar Nossa Senhora como Imaculada. Então, aqueles dogmas justamente, marianos, tirou né? as palavras aqui que eu ia dar. Isso. Para mim, o mais difícil foi o dogma da Imaculada Conceição. Uhum. Porque o dogma da maternidade divina, eu sempre criei, mesmo quando protestante era óbvio, Uhum. né, que Maria é mãe de Deus, porque Maria é mãe de uma pessoa e não de uma coisa. Quando fala assim, Maria é mãe só da parte humana de Cristo, você está dizendo então que ela é mãe de uma coisa. Né? Ninguém é mãe de uma coisa, a gente é mãe, a mulher é mãe de uma pessoa, e a pessoa do Cristo é divina. Isso aí para mim sempre foi tranquilo, mesmo enquanto protestante. O dogma da virgindade perpétua também foi mais ou menos tranquilo. Eu não cria nesse dogma enquanto protestante, mas eu descobri que os próprios reformadores, Calvino, Lutero, nunca negaram esse dogma e faz sentido a partir da teologia bíblica do Messias, né, que virá de uma virgem, etc. Certo. E o dogma da Assunção, eu não tive problemas com ele, porque eu dizia, bom, se ela foi assunta aos céus, eu já cria, por exemplo, que Elias foi assunto aos céus, né? Então não tem problema nenhum. Ela foi. Agora, o dogma da Imaculada Conceição, para mim, foi muito difícil, muito difícil. Falar, não, calma lá, como que ela nasceu sem pecado? Né? Que história é essa? A Bíblia diz que todos pecaram, ela mesma canta, me alegro em Deus, meu Salvador, né? No belíssimo Magnífico. Então foi muito difícil mesmo. Eu lembro que isso atrasou a minha conversão, Certo. porque eu lutava contra isso. Uhum. E algumas coisas aconteceram para eu aceitar esse dogma. Assim. Primeiro, que eu descobri que eu não tenho que aceitar nada. Uhum. Eu tenho que me submeter à mãe e mestra igreja. Uhum. Segundo, que eu comecei a fazer uma elaboração assim, peraí, a Igreja Católica acertou em tudo? Será que ela vai errar nisso? Né? Ela acertou na Santíssima Trindade, nos dogmas que é difícil. Na Trindade até hoje eu não entendo, mas eu só aceito. Só aceito. Exato. Nem penso mais, só aceito. Só que a Imaculada Conceição, depois que eu conheci patrística, fez muito sentido para mim, muito embora eu reconheça, a Imaculada Conceição nunca foi consenso entre os padres. Mas, por exemplo, Santo Agostinho cria na Imaculada Conceição, outros não criam, eu reconheço que não era consenso, mas na teologia, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei, na teologia bíblica da Nova Eva, de Irineu, e na teologia bíblica da Nova Arca da Aliança, de Cipriano, eles colocam a Eva do Antigo Testamento como a sombra e Maria a realidade. Uhum. A Arca da Aliança do Antigo Testamento como sombra e Maria a realidade. Ora, se a sombra era sem pecado, porque Eva foi criada sem pecado, ninguém nega isso, a realidade não vai ser?
Se a sombra era sacratíssima, porque a Arca da Aliança era sacratíssima, a realidade não vai ser. Então, a partir dessa teologia bíblica, fez sentido o dogma da Imaculada Conceição. Entende? Fez sentido o dogma da Imaculada Conceição. Mas, na jornada, foi o dogma mais difícil de assentir. Né? O dogma da Imaculada Conceição. E a última que perguntou também, que já devolvi o celular aí, mas foi a Maria Helena de Brasília. Ela perguntou sobre a dificuldade com a sua família no momento da... O senhor não fala conversão, né? Da transição para o catolicismo. Como é que foi isso, assim? Foi tranquilo? Então, não foi nem um pouco tranquilo, porque eu era pastor de tempo integral. Foi um suicídio profissional tornar-me católico. Né? Então, isso é de valorizar, porque realmente é uma decisão que foi mexe muito difícil. muito, né? Muito difícil. É largar tudo e tomar a cruz. Parabéns. Isso. Foi isso. A minha esposa, no início ela se assustou muito. Eu lembro que eu contei para ela, padre, eu falei, amor, eu estou desconfiado que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou. E se isso for verdade, a gente vai ter que se tornar católico. Ela regalou os olhos, assim, deu um passo para trás. Ela falou, calma, você tem uma hipótese, vamos investigar. Uau. Ela ainda falou assim, vamos fazer o trabalho científico, vamos investigar a sua hipótese. Só que quando eu falei isso para ela... Quando ela eu tive... era pastora também? Desculpa, não, ela é médica. Tá bom. Quando eu falei isso, eu já tinha estudado. E ela já não. Uma convicção. Eu já estava, até para eu ter coragem de falar isso. Então foi um momento ali de descompasso, entendeu? Eu queria que ela aceitasse as coisas imediatamente, foi muito difícil para ela. Mas ela estudou bastante também, ela se dedicou, ela acolheu com muita docilidade o que eu propunha. E eu creio também que docilidade é a voz do Espírito Santo, porque ela começou a estudar o catecismo, ela começou a estudar a vida dos santos. Ela, por exemplo, a via empírica foi muito forte para ela ao perceber a vida dos santos, ao perceber o florescimento de famílias católicas, como que ser católico é muito mais difícil do que a gente imagina, porque o chamado à santidade, a pureza no casamento, a abertura à vida, tudo isso exige muito sacrifício. Então, isso para ela foi muito importante. Meus pais, minha mãe ficou super feliz, minha mãe é católica. Né? Meu pai, ele não tem religião, ele crê em Deus, mas não pratica nenhuma religião, então eles foram quase que indiferentes em relação a isso. Agora, o meu sogro é presbítero da igreja presbiteriana, né? Meu sogro ficou muito aborrecido, e com razão do ponto de vista dele, né? Porque ele entrega a filha para casar com um pastor e de repente o pastor vira católico, né? Pois é, e leva a filha junto. E leva a filha junto. Então, meu sogro ficou muito aborrecido, muito bravo, e foi um movimento assim muito difícil no início, mas ao mesmo tempo que ele ficou aborrecido, ele sempre muito querido, muito acolhedor, sempre, meu sogro é muito família, sabe? E com o tempo, isso aí não é uma coisa que dá para forçar no momento. Com o tempo, meu sogro percebeu que eu não sou mais da mesma religião, mas o meu amor pela filha dele aumentou. A minha disposição de cuidar, amar, sustentar, ser fiel à filha e aos netos deles aumentaram. Então, eu vejo que ele percebeu que a minha conversão não foi algo leviano, não foi um movimento de fogo de palha ou qualquer coisa assim, mas que foi uma decisão consciente acerca de uma convicção teológica, né? Que se desenvolveu. E hoje, o meu relacionamento com os meus sogros, com os parentes da minha esposa, graças a Deus, está muito bem. Até porque eu estou enchendo ele de neto, então ele está feliz da vida. Ele está feliz da vida, né? Ele está muito feliz. Legal. E, bom, da minha parte, professor, só queria agradecer bastante, porque não só pela disponibilidade de tempo, mas pelo seu trabalho e apostolado que o senhor tem. Obrigado, querido. Isso porque a gente é um apostolado também, isso aqui, eu já conversei com o senhor nos bastidores, esse projeto, e acaba que, sem querer, se acaba virando, não sei se você entende isso, padre, mas acaba virando uma ponta de lança. E as pessoas querem exigir muito de mim e eu, coitado, sou a opinião do Zé da esquina.
Então, assim, é pessoas como você que a gente segue na rede social, a gente vê o Poxa, trabalho, obrigado. faz com que vá aumentando nossa fortaleza de fé. Então, muito obrigado por isso. Agradeço muito o senhor estar aqui. Vou passar a palavra para o senhor e depois para o padre para ele dar a bênção final. Não vai escapar, padre. Bênção final só. Bom, eu quero agradecer pelo convite. Estou aqui em Campo Grande, uma série de pregações na Paróquia São João Batista, e você foi lá me buscar, me trouxe aqui. Fiquei feliz e eu fico feliz de saber que o que eu faço tem encontrado terra fértil, tem frutificado. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Padre Carlos Henrique, foi um prazer conhecê-lo. Realmente. Obrigado pelas palavras, pelas pontuações. E eu peço para quem está nos assistindo que reze por esse apostolado, pelo EticaCast, reze pelo sacerdócio do padre, reze pelo meu apostolado, Catolicismo Blindado. E eu queria fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo. Agora, em agosto, a formação Catolicismo Blindado está completando 2 anos. São 2 anos onde a gente já tem milhares de alunos, e nessa formação a gente ensina os alunos, sobretudo católicos. Eu tenho alunos protestantes também, mas a maioria são católicos. E nessa formação eu ensino os alunos a responderem indagações comuns à nossa fé. Por exemplo, se só Deus pode perdoar pecados, por que me confessar com o sacerdote? Se a Bíblia diz não farás imagens, igual a gente falou aqui no podcast, né? Por que a Igreja Católica tem imagens? Se só Jesus é o mediador, por que eu vou pedir intercessão dos santos? Ou seja, são muitos questionamentos. É uma formação com mais de 70 aulas em 17 módulos. E a gente está completando agora 2 anos, e no dia 21 de agosto, semana que vem, dia 21 de agosto, às 21 horas, eu vou fazer uma live de comemoração, uma live comemorativa de 2 anos da formação Catolicismo Blindado. Eu queria convidar as pessoas que estão nos assistindo para participar dessa... É uma masterclass, né? É gratuito, vai ser ao vivo, gratuito. A pessoa que se inscrever vai ganhar material didático. É só entrar no meu perfil do Instagram, Professor Eduardo Faria, professor por extenso, @Professor Eduardo Faria, e se inscrever na Masterclass Catolicismo Blindado, especial de 2 anos. Legal. Eu já me inscrevi. Muito bem. Verdade mesmo. Maravilhoso. Legal. Eu sempre gosto de encerrar com essa frase. É a frase de São Thomas More, quando ele estava a caminho do martírio. Ninguém jamais se arrependeu de ter vivido como um católico. No seu leito de morte, ninguém jamais se arrependeu de ter vivido como um católico. É uma frase que me direciona. Amém. Como não ter simpatia, né? E como não orar, né? Um testemunho desse. Amém. Parabéns, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Buscamos, repito mais uma vez, né? A conversão. A gente só se converte quando a gente se deixa questionar. Verdade. Por isso que eu não gosto muito da palavra blindado. Pois é, alfinetando, né? Acabou alfinetando. Advogado do diabo. Eu acho que a gente não pode ser blindado. Mas olha, algumas pessoas estão precisando, pai. Cada um tem o seu momento. Exatamente. Muita gente se afastando da igreja por questões porque não tem conhecimento. Pequenas. Exato. Né? Então eu procuro ajudá-las a blindar Isso. aquilo que é dogma de fé na jornada delas. Tá bom, podemos então? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão da Virgem Maria e de São José, seu esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso, valeu. Tchau, tchau.